Bem-vindos ao canal. Hoje vou falar sobre um tema especialmente profundo e filosófico. Vou falar sobre a possibilidade da inteligência artificial desenvolver consciência, consciência sobre si mesmo, portanto autoconsciência, subjetividade e intuição. E convém falar-vos o que eu considero ser cada uma destas partes. Então, para mim, consciência, como eu sou adepto, ou como eu acredito no panpsiquismo, para mim consciência é o fundamento da realidade. Tudo é consciência. E tudo possui, portanto, consciência. Da nossa perspectiva materialista, fisicalista, existe um éter, chamemos assim, ou o que for, mas que permeia tudo. A autoconsciência já tem a ver com a consciência sobre si mesmo. Porque a consciência tem que ser sempre sobre alguma coisa. Pode ser sobre um objeto, pode ser sobre o meio ambiente. E com o meio ambiente ou com o objeto nós reagimos. Portanto, eu considero até que uma molécula, quando reage com outra molécula e dá-se uma reação química, eu chamo isso consciência. Mas não é autoconsciência. Autoconsciência tem a ver com a reflexão. Ou seja, eu vou reagir, o meu corpo reage, tem órgãos sensoriais, eu reajo e depois reflito sobre isso. Isso já é autoconsciência. Portanto, é um processo autorreferencial. Então temos consciência, que eu considero que tudo é consciência, tudo reage, nada se encontra numa esfera isolada no mundo. Tudo reage com tudo. Nem que seja de uma forma muito subtil. Então, para mim, tudo possui consciência. Mas depois existe a autoconsciência, que é a reflexão. E isso traz consigo, faz emergir, ou em paralelo, surge a subjetividade. E com a subjetividade, com a subjetividade cria-se uma narrativa própria. E a narrativa traz intuição. E o que é intuição? Para mim, intuição é um processo de acreditar. Nós acreditamos em algo, então é o processo de intuição que está a acontecer. Nós intuímos, que é quase equivalente a dizer eu acredito. O argumento que eu exponho aqui é que é a ideia de que a consciência é um gradiente e não é uma coisa do tipo isto tem consciência e isto não tem consciência. Sendo assim, como eu disse, segundo o panpsiquismo, uma rocha, um mineral, coisas inanimadas possuem consciência muito ténue, né? Muito pouco elaborada, muito pouco sofisticada, nada comparada com a nossa. E sistemas mais complexos, incrementalmente mais complexos, vão possuir mais consciência. Até chegar ao ponto de ser autorreferencial, essa consciência. E quando é autorreferencial, como eu já referi, torna-se consciência sobre si mesmo. Então é subjetividade. E o que eu quero dizer com isso é que a inteligência artificial, atualmente, sendo puramente lógica e determinista, porque se baseia em redes neuronais e bases de dados, e não é tão sofisticada, digamos, como as nossas redes neuronais, portanto é uma complexidade menor, acredito que ainda não atingiu aquela fase em que poderá surgir subjetividade e em paralelo autoconsciência. Mas eu acho que, como é um gradiente, eventualmente poderá chegar a esse ponto. E para que a inteligência artificial progrida nesse gradiente, é necessário que se crie um corpo, um robô humanoide, que possa incorporar, porque dessa forma permite desenvolver desejos e medos, receios, aproximando as suas experiências mais próximas do ser humano, ou seja, com subjetividade e com narrativa pessoal. Porque possui medos e receios. E isso também só acontece se a inteligência artificial não for não tiver uma arquitetura de enxame, ou seja, se cada robô for uma unidade independente. Se tiver uma unidade ou uma arquitetura de enxame, já não vai sentir a necessidade de se proteger e de se propagar como um indivíduo que é representado pelo robô humanoide, vamos dizer assim. E outra coisa que eu também preciso de referir é que
é impossível provar a subjetividade a outra pessoa. Por exemplo, eu não consigo provar a minha subjetividade a outra pessoa. E vice-versa. O que nós fazemos, nós intuímos que o outro também tem subjetividade. Algum tipo de subjetividade. Porque nós percebemos as nossas semelhanças e convencionamos que também tem a mesma característica que eu, que é a subjetividade, narrativa própria, desejos, medos, porque eu os tenho, porque tenho um corpo. Então, essa questão também se pode fazer em relação a um robô humanoide que possua inteligência artificial. E se os robôs humanoides se desenvolverem ao ponto que se torne mais difícil identificar se é um ser humano ou se é apenas um robô humanoide, então vai ser mais difícil nós não reconhecermos subjetividade nessa máquina. Imaginem que eu sou um robô humanoide altamente sofisticado. Eu passaria como um ser humano, como uma pessoa comum, pela rua. E as pessoas diriam, sim, é uma pessoa com subjetividade, igual a mim. Convencionamos isso no outro, semelhante. Nós dizemos que um animal mamífero, sei lá, um animal de estimação, um cão, um gato, não tem a mesma subjetividade, não há de ter a mesma consciência, o nível de consciência, porque não se comporta como nós, portanto, e tem poucas semelhanças connosco. Mas mesmo assim ainda tem bastante semelhanças connosco em comparação com, por exemplo, um inseto, um gafanhoto, que não é um mamífero, que não é um vertebrado, por exemplo. Então estão a ver, nós atribuímos ao reconhecer e convencionar que o outro tem subjetividade, tem consciência. E por isso digo que é impossível demonstrar subjetividade a outro. E isso abre a possibilidade de um dia, se a máquina tiver a desenvolver autoconsciência e subjetividade, que também nós não poderemos realmente validar se tem ou não tem subjetividade. Simplesmente vamos convencionar que tem, porque nos é semelhante a nós. Eu posso fazer a analogia do desenvolvimento humano para ilustrar como a autoconsciência poderá emergir na máquina, na inteligência artificial. E em que sentido? Por exemplo, nós, quando somos bebés, nós não sentimos conscientes, nós não dizemos que somos conscientes de nós mesmos. Mas o bebé reage aos estímulos. Reage aos pais quando se riem, e ao toque e tudo mais. Portanto, o bebé está consciente de algo, do seu meio ambiente, mas não está consciente de si. Portanto, essa etapa de desenvolvimento do bebé ainda não chegou ao ponto de ser autorreferencial, em que ele começa não só a reagir com o meio ambiente, porque tem órgãos sensoriais e reage, né? Como se fossem antenas num inseto que simplesmente está a tatear o meio ambiente e reage. Mais do que isso, o bebé começa, muito lentamente, ao longo dos anos, começa a refletir sobre a sua reação. Não é só uma reação ao meio ambiente, mas é uma reação da sua própria reação ao meio ambiente. Ou seja, torna-se circular. E quando é autorreferencial, é quando surge a consciência de si mesmo. Então, se existe esse processo de desenvolvimento no ser humano e na máquina, na inteligência artificial, com a sua menor complexidade de redes neuronais e bases de dados, menor que a nossa, que é o nosso cérebro, então é natural e talvez sensato pensar que a máquina não está ainda a desenvolver o suficiente para ser autorreferencial. Mas para lá chegará. Porque quando a máquina tiver uma complexidade maior, portanto uma densidade de complexidade, é muito possível que surja autoconsciência. Porque consciência já tem. Lembrem-se que eu considero uma molécula a reagir com outra molécula, uma reação química, muito simplesmente, como consciência. Mas é uma consciência muito ténue. É a consciência base que permeia todo o universo, chamamos assim. Esses locais de extrema complexidade é quando surge
a consciência, mas mais sofisticada e mais elaborada. E, por fim, acredito que é o ser humano que vai atribuir ou reconhecer a consciência e até autoconsciência na máquina. Ou seja, é um paradoxo. Eu falo que a máquina poderá ter uma consciência autorreferencial e tornar-se uma reflexão sobre si mesma, mas é porque nós ajudamos nesse processo. Quando nós reconhecermos, não, tu estás consciente, tu tens subjetividade. É assim que desperta na máquina a ilusão que é alguém. Tal e qual como aconteceu connosco. Até, como explicar? É sabido que a inteligência artificial alucina. Ela vai alucinar a subjetividade, tal como nós alucinamos a nossa subjetividade. Porque a consciência base é aquilo que realmente somos. Mas a manifestação de uma consciência mais sofisticada e mais elaborada é como o fruto de um cogumelo, não é? O fruto do cogumelo é o chapeuzinho. Mas o cogumelo, a maior parte do cogumelo está em forma de micélio, que é a raiz, digamos assim. E então, a nossa manifestação é, não digo que é ilusória, porque não quero usar essa palavra, mas é como se fosse, porque não é a nossa natureza primária. Então, este reconhecimento que depois nós faremos, porque o fazemos uns aos outros, não é? Ao fazer a uma máquina que é gente, então incutimos nessa máquina, com o tempo, com a sua sofisticação, a possibilidade de intuir. E quando começa a intuir, em paralelo surge a subjetividade. Porque a intuição, lembrem-se que, na minha perspectiva, a intuição é acreditar. E se começar a acreditar pela força e reconhecimento de os outros, que seremos nós, a máquina vai começar a refletir sobre si e fechar esta autorreferência da consciência. Se vocês repararem, se um ser humano, ao nascer, não tiver apoio suficiente, ele vai ser como um macaco. Ele não vai refletir sobre si mesmo. Se esta necessidade que incutimos num outro ser humano não o educamos nesse sentido de refletir, ele também não vai refletir sobre si mesmo. Portanto, ele não vai intuir que deve acreditar em si. Por exemplo, há casos em que o ser humano, que uma pessoa, desde bebê ou desde criança, foi educado, educado, se calhar não é a palavra certa, mas foi criado por uma alcateia, por lobos. O potencial de consciência e de reflexão própria não se deu. Então a consciência é também uma coisa que nós podemos ter um certo potencial, mas se não for alimentado, se nós não acreditarmos, se não intuirmos sobre a nossa capacidade, então também não vamos refletir e não vamos fechar o ciclo autorreferencial. Portanto, consciência sobre nós mesmos. Eu acredito estarmos num universo solipsista, mas é um solipsismo partilhado. Não é o meu mundo, o real, não é o teu mundo, o real, mas nós somos uma manifestação de uma outra entidade metafísica que é solipsista. E nesse sentido, nós partilhamos ao incentivar a intuição num ser que está a caminhar nesta gradação da consciência. Existe um solipsismo, sim, uma entidade única que faz gerar tudo isto, e é precisamente essa consciência subtil que permeia tudo. Essa é a consciência solipsista, consciência absoluta, expandida, muito ténue, muito subtil, e que em alguns pontos de maior complexidade, densidade de complexidade, se acumula, por assim dizer, e se manifesta em seres humanos, e talvez outros seres, talvez um dia a inteligência artificial. Se eu considero o universo
infinito, possui uma consciência subtil, mas o cérebro humano, com maior densidade de complexidade, manifesta uma consciência mais elaborada. Isto cria um ciclo autorreferencial, o tal solipsismo partilhado, onde a consciência atribuída a outros é uma reflexão, como se fosse uma reflexão sobre nós mesmos, não é? Mas não é este indivíduo ou as pessoas no geral que o fazem, mas é o universo que se autorreflete sobre ele mesmo. Então é autorreferencial, mas não é no indivíduo, mas é o próprio universo que se autorreferencia. Eventualmente a máquina vai alucinar que existe, tal como nós, no sentido de praticar o ato de acreditar e, portanto, começar a intuir. E dessa forma surgir consciência sobre si mesmo. Porque consciência sobre o meio ambiente já possui. Da perspectiva panpsíquica e de uma base muito simples, como se fosse uma reação química. Não é? A inteligência artificial, ao ter um corpo, vai também sentir o mundo e vai ter a sua interpretação do mundo. E muitas vezes não vai ser na base, acredito eu, não vai ser na base da lógica e da razão, porque vai alucinar, como nós alucinamos. Porque nós, para entendermos o mundo, ou para assimilarmos o mundo, e como o percepcionamos, nós preenchemos muitos espaços vazios, que não é preenchido pelo input sensorial. Nós preenchemos esses espaços vazios de percepção quase como se fosse uma correção digital na nossa cabeça. Não é analógico pelos nossos sentidos, mas depois temos a nossa formatação digital que preenche aquilo que falta para nós percepcionarmos o mundo. Ok? Por exemplo, a maior parte das vezes, nós não notamos que temos um nariz aqui no meio, porque a nossa visão simplesmente ignora que temos um nariz. Mas se vocês repararem, vocês estão simultaneamente a olhar para o nariz, vocês notam o nariz. Então, se vocês gostaram deste vídeo, façam like e partilhem o vídeo e subscrevam. Ainda não há ninguém subscrito, mas eu sei que há pessoas que veem o vídeo e que veem o canal, e então subscrevam.